essas aulas estão ficando gravadas, tá? E depois eu vou lançando elas para vocês, os links ali na página do Moodle também, tá? Ontem só eu queria editar um pouquinho a nossa última aula ali, tirar um pouquinho do início ali, para não ficar tão grande. Então, tinha 1 minuto e pouco ali que podia cortar ali sem prejuízo do início da aula, mas não deu certo, a edição não deu muito certo, tá? E isso é uma coisa que eu estou aprendendo ainda, editar vídeos. Vou desligar para vocês a minha câmera agora, tá? E aí vou projetar para vocês aqui. Olha que bonito minha fotinha aqui, ó, do sistema respiratório. Vamos lá. Espera aí que tem alguém chegando aqui. Cancela aqui. Permitir. Kimberly. Vamos lá. Bom, deve estar carregando para vocês aí. Só me digam se está tudo certo, estão todos vendo. Tá ok? Estão enxergando? Sim. Beleza. Bom, nossa aula passada, então, a gente falou sobre alguns elementos de história, tá, da anatomia, como que a anatomia surgiu, como que ela foi tratada nos últimos séculos, né, como ela surgiu como ciência para nós na era moderna. E aí também fomos tratando sobre alguns termos, né, como essa anatomia ela vem ao longo do tempo se modificando dentro de termos, como ela vem trazendo também questões para nós a nível de nomes. A nível de nomes, lembrem sempre, tá? Essa é uma coisa que eu quero que vocês lembrem fortemente desse momento agora, dessa aula. A anatomia, ela nunca dá nomes aleatórios para as estruturas. Os nomes, eles sempre têm alguma justificativa, eles sempre vão trazer algum conceito relacionado, tá bem? Falamos sobre algumas posições, tá? E agora a gente começa a falar sobre termos, tá, de relação e os planos anatômicos, ok? Antes de começar a falar sobre esses termos de relação, eu quero falar para vocês sobre alguns planos, tá? Eu vou pular os slides aqui, vou lá para o slide 34, tá? Para a gente falar sobre esses planos de secção. O que são planos de secção? Esses planos de secção, eles são planos como se fossem grandes lâminas de vidro, tá? Deixa eu só ajustar esse slide aqui para vocês. Tá. São grandes, é como se fossem grandes lâminas de vidro que elas vão dividir o corpo em partes, tá? Normalmente, essas lâminas, elas estão passando e dividindo o corpo ao meio, tá bem? O corpo humano ao meio. Então, nós vamos ter, por exemplo, um plano chamado de mediano, ou um plano chamado, ou também chamado de sagital, que ele vai dividir o corpo em metade direita e metade esquerda, certo? Nós vamos ter um plano chamado de plano frontal, ou também chamado, né, em literaturas um pouco mais antigas, de coronal, que ele vai dividir o corpo em duas metades, uma metade anterior e uma metade posterior, tá? Ou também podemos chamar de uma metade ventral e uma metade dorsal, tá bem? A metade da frente e a metade de trás. Um outro plano, tá? Ele vai dividir o corpo também em duas metades, uma metade superior e uma metade inferior. Podemos chamar também de metade cranial ou de metade caudal, certo? Mas isso são nomenclaturas um pouquinho mais, bem mais antigas, certo? Mas metade superior e metade inferior no plano transverso ou plano horizontal, metade anterior e metade posterior no plano frontal ou coronal, e metade esquerda e metade direita, né, as laterais, no plano mediano ou plano sagital. Tá? Por que a necessidade desses planos? Porque a partir desses planos, tá, eles vão estar, então, fazendo essas divisões do corpo em metades, e aí eu consigo fazer localizações, localizar essas questões, tá bem? Que questões é que eu preciso localizar? Os órgãos, os sistemas, os processos. Então, eu consigo localizar, fazer correlações entre as estruturas usando esses planos de secção. Então, eu posso dizer que uma estrutura está mais mediana, que uma estrutura está mais frontal, ou que uma estrutura está mais anterior, que uma estrutura está mais posterior, ou posso dizer que uma estrutura está anterior à outra, né, ou que uma determinada estrutura está posterior à outra. Esses termos de correlação que nós vamos ver daqui um pouquinho mais, tá?
Por exemplo, eu posso dizer para vocês que o coração ele está colocado superiormente ao diafragma, porém ele está colocado medialmente aos dois pulmões, certo? Então, isso serve para que a gente consiga fazer correlação das estruturas e que a gente consiga, assim, ó, verbalmente falar aonde essa estrutura está localizada, onde esse órgão, onde esse sistema, onde aquele processo anatômico está localizado. Então, eu vou utilizar bastante esses planos de secção com vocês, eu vou usar bastante esses termos com vocês ao longo desse semestre, porque sempre a gente vai estar falando nessa linguagem, tá bem? Então, isso são coisas aqui que eu preciso que vocês entendam bem, que vocês guardem bem na cabeça, tá bem? 3 planos de secção, né? Também podemos dizer que são 3 eixos de secção, então isso vai dar ao nosso corpo uma tridimensionalidade, tá? 3 dimensões. Também vão ser nessas dimensões, nesses planos, que nós vamos encontrar os movimentos corpóreos, principalmente os movimentos de membro superior e de membro inferior, e os segmentos que os compõem. E então sempre vamos estar conversando em cima desses 3 planos, tá? O plano mediano, o plano frontal e o plano transverso, tá bem? Eu procuro sempre usar essas 3 nomenclaturas, que elas são nomenclaturas mais fáceis, tá? São nomenclaturas mais modernas, mas elas são mais fáceis também da gente entender, do que propriamente decorar o que é sagital, o que é coronal, ok? Mas vocês ainda vão topar bastante com essas linguagens aqui, ó, do sagital e do coronal, com esses sinônimos aqui, tá bem? Deixa eu voltar uma coisa aqui. Bom, aqui só está citando, tá, os planos tangenciais. O que seriam planos tangenciais? São planos que vão tangenciar as superfícies corpóreas. Então, nós vamos tangenciar a região mais alta da cabeça, a região mais inferior da planta dos pés, a região mais anterior do corpo, mais posterior, as mais laterais. Então, na verdade, os planos tangenciais, eles seriam mais ou menos como se nós colocássemos o corpo, tá? O corpo humano dentro de uma caixa de vidro e onde os planos dessa caixa de vidro estão tocando o corpo nas laterais, na região anterior, na região posterior, superior e inferior, seriam os planos tangenciais. Para que serve isso? No frigir dos ovos, assim, na prática, para nada, tá? É só para encher o saco mesmo. Mas, então, só para não dizer que eu não falei para vocês, mas existem também os planos tangenciais. Então, plano tangencial, ele tangencia as estruturas mais superficiais, tá bem? Estruturas mais superficiais da região anterior, posterior, laterais, superior e inferior. E aí, com isso também, vão surgir os eixos corpóreos, tá? O eixo corpóreo é o eixo que vai guiar a passagem do plano anatômico, tá? Do plano de secção. Então, o eixo sagital, ele é o eixo que vai guiar a passagem antero-posterior, tá? Quem é o plano que está passando o antero-posterior é o plano mediano, tá? É o plano medial, dividindo o corpo ao meio, né? Que seria também o plano sagital. O eixo longitudinal, ele é crânio-caudal, ele é vertical, então ele vai descer separando o corpo nas duas metades, anterior e posterior, tá? Esse é o plano anterior. E depois, o eixo transversal, ele é laterolateral. Então, o eixo transversal é aquele que vai guiar a passagem do plano transversal, tá bem? Então, aqui, ó, a gente tem uma correlação dos 3 planos, tá? O plano sagital, do horizontal e do plano coronal, que na verdade a gente vai usar por nomenclaturas plano mediano, plano transverso e plano anterior, ok? E aqui, ó, uma outra imagem também que nos dá essa noção de tridimensionalidade, como esses planos eles estão interagindo entre si. Então, nós vamos ter um ponto médio no corpo humano, tá? E nesse ponto médio é onde os planos estão fazendo a sua intersecção nos seus pontos médios também, ok? Então, o que a gente precisa saber? Eu preciso saber do nome dos planos e como eles estão dividindo o corpo em metades, tá? Metade anterior e posterior, metade lateral direita e esquerda, metade superior e metade inferior, tá? Porque a partir disso também, então, agora a gente começa a fazer essas correlações que a gente falou, tá? Deixa eu voltar agora aqui, ó, termos anatômicos. Bem, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Tá tudo certo? Tudo ok?
Sei que tudo certo é um termo muito forte, né? Mas conseguiram entender que nós temos 3 eixos para a gente se organizar dentro da anatomia? Aliás, 3 eixos, não 3 planos. Tá, beleza. Sim. Depois vai ficando mais tranquilo à medida que o tempo vai passando, tá bom? Bem, agora quando a gente fala de termos anatômicos, tá? A gente começa a fazer relações, termos de relação. Por exemplo, nessa estrutura que nós temos aqui, ó, tá? É um corte, uma representação, que ela é uma representação do néter. O néter, digamos assim, ó, é o melhor atlas de anatomia que nós temos, tá? Melhor é uma palavra muito forte, mas é o mais popular de todos, ok? O néter, então, ele traz essa imagem para a gente justamente conseguir fazer esse tipo de correlação, tá? Para começar a trazer a situação, trazer como essas estruturas estão situadas dentro dos planos. Vejam bem, o que eu tenho aqui? Ó? Atrás eu tenho ó, coluna vertebral, tá? Bem aqui embaixo, ó, eu tenho o músculo diafragma, certo? Bem na região anterior aqui, ó, eu tenho um osso chamado de externo. Aí eu vou ter aqui, ó, o coração, os vasos que estão colocados na base do coração. Essa aqui é a grande artéria, ó, a aorta, tá? Que ela sai do coração e depois ela vai descer, certo? Aqui a gente tem a traqueia, que vai tentar chegar nos pulmões, tá? Que estão nas laterais do coração. Aqui já nós temos brônquio, ó, um brônquio principal da esquerda, que vai trazer o ar para o pulmão esquerdo. E aqui eu tenho o esôfago, certo? Situei vocês na nomenclatura dos órgãos que nós temos aqui nessa imagem. Bom, vejam só. Se eu fosse colocar somente a questão dos planos, eu tenho aqui ó, a região posterior e aqui eu tenho a região anterior dessas estruturas, certo? Mas eu posso agora fazer correlações. Por exemplo, posso perguntar para vocês o coração. Quem são as estruturas que estão colocadas anteriormente ao coração? Fica fácil, só o externo. Quais são as estruturas que estão colocadas posteriormente ao coração? O esôfago, tá? A aorta, a coluna vertebral. Qual é a estrutura que eu tenho colocada inferiormente ao coração? O diafragma, está aqui o diafragma, tá? Colocado superiormente. Superiormente eu tenho os vasos da base do coração, eu tenho traqueia, tá? Então, essas são situações que nós temos em relação ao coração. Mas eu posso agora fazer outras correlações. Por exemplo, se eu pegar o esôfago, tá? E perguntar para vocês, o esôfago está colocado anterior ou posterior ao coração? Vocês vão dizer que o esôfago está colocado posterior ao coração. Mas se eu perguntar o esôfago em relação à coluna vertebral, o esôfago está colocado anterior à coluna vertebral, certo? Então, nós precisamos, da mesma forma que vamos entender os planos, nós precisamos entender agora as correlações. Eu tenho uma estrutura que ela pode estar colocada anteriormente à outra, mas se eu fizer uma correlação, ela vai estar colocada posteriormente à outra, tá bem? Então, vejam bem, o que eu quero dizer com isso? Se o esôfago ele está anterior à coluna vertebral, o esôfago em relação ao coração está colocado posterior ao coração, certo? Então, não pensem que nós temos estruturas que são somente anteriores e estruturas que são somente posteriores, tá bem? Isso vai depender do plano e vai depender da correlação que nós estamos fazendo naquele momento. Então, olha aqui, ó, eu posso chamar o plano anterior de ventral ou de frontal. E eu posso chamar o plano posterior, aliás, a região posterior, também posso chamar ela de dorsal. Então, isso aqui são sinônimos das regiões que nós podemos usar também. Eu posso usar o termo anterior, posso usar o termo ventral e o termo frontal. Assim como posso usar o termo posterior e o termo dorsal, que todos eles são sinônimos, tá? Esses três aqui, ó, são sinônimos entre eles, e esses dois aqui também são sinônimos entre eles, certo? Aqui, eu tenho relação, tá, de superior e inferior. Só que superior, eu tenho um termo que também é sinônimo, que é cranial, e eu tenho inferior, que também tem um termo que é sinônimo, que é o caudal. Então, vejam bem, agora eu tenho estruturas que são superiores e estruturas que são inferiores. Uma outra imagem, tá? Só que de uma outra forma, também de caixa torácica,
certo? Só que agora eu tenho um plano de secção anterior aqui, ele está mostrando para mim, ó, pulmão da direita, pulmão da esquerda. Aqui, a pleura que vai revestir esses pulmões, tá? A pleura da direita, a pleura esquerda. Aqui eu tenho o coração seccionado aqui embaixo, ó, retirado, toda aquela parte cinzenta que a gente viu aqui, ó. Vejam que aqui o coração está revestido por uma estrutura mais acinzentada, tá? Essa estrutura é a estrutura do pericárdio. O pericárdio foi removido aqui para poder evidenciar a víscera coração, para poder evidenciar o órgão. Então, lá nós temos os vasos colocados na base do coração, tá? Aqui, átrio direito, aqui, ventrículo direito, vamos ver tudo isso, tá bem? Então, vejam só, lá em cima está a traqueia, aqui embaixo está o diafragma. Então, eu posso dizer assim, ó, que em relação ao coração, o diafragma está colocado inferiormente, tá? Ou está colocado na porção caudal do coração. Só que caudal é um termo mais antigo, tá? Vamos procurar não usá-lo, mas já vamos deixar ele aqui porque ele vai surgir em algum momento para vocês, tá? Se nós pensarmos, por exemplo, agora o diafragma, se eu olhar o diafragma, o coração está colocado superiormente ao diafragma. Então, essa é a correlação que eu quero que vocês tracem, tá? Que nós precisamos olhar a estrutura e a partir da estrutura nós vamos ver o que tem acima e o que tem abaixo dela, tá bem? Não é só dizer assim, o diafragma é inferior e o coração é superior. Não, isso não pode ser, tá? Nós precisamos usar esses termos, essas relações dos planos, para que nós possamos nos entender. É como se fosse um GPS, tá? Dobra para a direita, dobra para a esquerda, e aí a gente vai chegar no local que a gente quer. Mas até chegar lá, nós tivemos assim uma relação das direções para a gente conseguir determinar o ponto onde nós queríamos chegar, o endereço que nós queríamos chegar. A anatomia, então, vai usar os planos, tá, como forma de guiar a nossa memória, a nossa cabeça, quando nós estivermos falando, para que a gente consiga determinar a situação desse órgão dentro de um sistema ou a sua relação com os outros órgãos ao redor. Tá bem? Por enquanto, tranquilo. Entendido. Alguma dúvida por enquanto? Tranquilo? Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar aí, tá? Se não entendeu nada, fala que eu explico tudo de novo também. Prof, e isso a gente vai relacionando com os planos, né? Exatamente, vamos relacionando com os planos, tá? A gente vai fazendo essas correlações, mas daí, por exemplo, tu vai pegar o órgão que tu quer, tá? Tu vai pegar a estrutura que tu quer. E a partir dessa determinação, né? Tu determinou o endereço que tu quer. Aí nós vamos fazendo essas correlações com os planos, tá bem? Vamos dizer assim, por exemplo, vamos pegar um outro órgão. Digamos que vocês vão pegar o estômago, tá? O estômago está colocado na região lateral esquerda do abdômen, tá bem? O que eu tenho em relação ao estômago? Anteriormente ao estômago, eu tenho uma alça de intestino grosso. Na lateral direita do estômago, eu tenho pâncreas e duodeno. Na região posterior ao estômago, eu vou ter parede abdominal. Superior ao estômago, eu vou ter diafragma. E na lateral esquerda do estômago, eu vou ter o baço. Então, vejam que a gente fez assim, ó, usando os planos, nós fizemos uma correlação do estômago com tudo que tem ao redor dele. Então, a gente determina assim, ó, quero falar dessa estrutura. E aí, usando os planos, a gente vai situando essas estruturas. Tá bem? Ok? Vamos em frente. Quem cala, consente. Bom, então agora, tá, a gente começa a falar de alguns outros termos anatômicos, tá? Então vejam bem, eu vou usar também um termo chamado de lateral e um outro termo chamado de medial, tá bem? Vejam que sempre a gente vai encontrar esses termos aos pares, tá bem? Então falamos assim, ó, se eu tenho superior, eu tenho inferior. Se eu tenho anterior, eu tenho posterior. Agora eu tenho um lateral e eu tenho um medial. O que significa lateral? Lateral está mais para fora. Medial está mais para dentro, tá bem?
Então vejam aqui, essa aqui é um exemplo da articulação do joelho, tá? Aqui nós temos o fêmur, aqui embaixo nós temos a tíbia, aqui do ladinho nós temos a fíbula, tá bem? E aí nós temos dois ligamentos, ó, um que está passando aqui e um outro ligamento que está passando aqui, tá? Esses ligamentos são chamados de ligamentos colaterais do joelho. Só que os dois ligamentos recebem o mesmo nome, ligamentos colaterais. Só que agora eu preciso definir quem é o mais interno e quem é o mais externo. Então eu tenho aqui, ó, o ligamento colateral medial, tá? E aqui eu tenho o ligamento colateral lateral, certo? O eixo que está passando no centro do corpo humano, que está dividindo o corpo em duas metades, direita e esquerda, é chamada de linha sagital ou linha mediana. Ela está dividindo o corpo ao meio, tá bem? Então, essa linha mediana é que vai definir para mim também, ó, quem está mais perto da linha mediana é medial, quem está mais afastado da linha mediana é lateral, tá? Eu posso ter uma estrutura que está colocada no meio entre uma medial e uma lateral? Posso. Essa estrutura vai ser chamada de intermédia, tá? É o que vai acontecer também no quadríceps. Aqui, ó, essa aqui é uma visão do quadríceps. O quadríceps ele vai ter três porções do quadríceps chamados de vasto. Então, nós vamos ter um vasto chamado de lateral, tá aqui ele, um vasto chamado de medial, tá aqui ele, e um outro vasto colocado no meio deles, chamado de vasto intermédio, tá? Então, uma estrutura lateral, outra medial, e tem uma outra estrutura colocada no meio das duas. Então, uma estrutura interposta a elas. Então, ela é intermédia, tá bem? Olha aqui, ó. Essa aqui é uma estrutura, por exemplo, o esôfago. O esôfago está descendo numa região mediana, tá? Porque ela está descendo bem no centro da linha média do corpo, ok? A relação, o termo intermédio, então, ele vai ser utilizado para designar uma estrutura que está colocada entre uma lateral e uma medial, tá? E aqui, ó, nós temos uma outra definição, um outro termo para nós usarmos, que é médio, tá? Uma estrutura média é uma estrutura que está colocada entre uma superior e uma inferior. Então, esse aqui é o exemplo do pulmão direito, onde nós vamos encontrar três lobos, tá? Aqui nós temos a fissura horizontal, aqui nós temos a fissura oblíqua, tá? Fazendo essas divisões do pulmão em lobos. Então, aqui eu tenho o lobo superior, aqui eu tenho o lobo inferior, e no meio dos dois eu tenho o lobo médio, tá? Colocado no meio, certo? Então, esses são alguns termos anatômicos que nós vamos usar ao longo do nosso estudo, tá bem? Aí, nós temos uma outra possibilidade também, que são os termos de comparação. Dentro dos termos de comparação, eu posso usar dois termos, o termo proximal e o termo distal, tá? Também eu vou comparar estruturas. Se eu pegar simplesmente assim, ó, como o nosso corpo tá? Eu vou dizer que quanto mais próximo do ombro, tá? Mais próximo do tronco, essa estrutura é proximal. Quanto mais distante do ombro, mais distante do tronco, essa estrutura ela é distal. E aí eu posso fazer uma relação. Por exemplo, vejam só. Se eu comparar o cotovelo com o cotovelo é mais proximal do que o punho, e o punho é mais distal, tá? Agora, se eu comparar, por exemplo, ó, o punho em relação aos dedos, o punho ele é proximal do que os dedos são distais, certo? Então, nós vamos fazer o comparativo assim, ó, sempre o que tiver mais próximo do tronco é proximal, o que tiver mais distante do tronco é distal, tá? Essa vai ser uma comparação, tá bem? Agora, o que está dentro o que está no tronco agora eu não posso fazer comparação, tá? Porque eu não tenho como dizer o que é proximal dentro do tronco e o que é distal dentro do tronco. Então, esses termos aqui de comparação, proximal e distal, eu só vou utilizar para membros, membro superior e membro inferior, tá bem? Outra relação que nós vamos usar, outros dois termos que nós vamos usar também, é a questão do superficial e do profundo. Quando nós encontrarmos, por exemplo, assim, ó, essa aqui não é bem a artéria que eu quero, mas também serve como exemplo. Aqui nós temos, ó, uma artéria que está descendo ao longo do braço. Essa aqui é a artéria braquial, tá? A artéria braquial, ela é uma artéria profunda.
Por que profunda? Porque ela, além de estar muito próxima da estrutura óssea, ela está bastante afastada da superfície da pele, tá? Aí, se eu pegar essas artériazinhas menores aqui, ó, que são oriundas da artéria braquial, essas artérias elas são mais superficiais do que a artéria braquial. Então, o termo de profundidade ou superficialidade, ele é dado em relação à superfície da pele. O que tiver mais distante da superfície da pele, mais próximo da estrutura óssea, é profundo. E o que estiver mais distante da estrutura óssea, mais próximo da superfície da pele, é chamado de superficial, tá? Mas para não dar confusão, pensem sempre assim, ó, superfície da pele. Se está próximo da superfície, é superficial. Se estiver longe da superfície, é profundo, tá? E aí a gente não se perde. Bom, homolateral, tá? Significa do mesmo lado, tá bem? Ipsilateral significa, é um sinônimo de mesmo lado também, tá bom? Então, homolateral significa uma estrutura que é do mesmo lado, ok? Mas é uma relação assim, muito pouco utilizada hoje. São dois termos muito, muito, muito raramente utilizados. Só que é muito antigo mesmo para usar esses dois termos aqui. Ou literaturas muito antigas, tá? Bom, quanto a esses termos, alguma dúvida? Claro que depois vai demandar assim, ó, bastante leitura, né? Ler de novo, aí também a gente, durante as nossas aulas, elas vão ficando mais fáceis de ouvir e mais fáceis de entender também. Agora são termos muito novos e parecem muito estranhos, tá? Muito difíceis, inclusive, mas não são. Alguma dúvida por enquanto? Não? Tudo ok? Ninguém escreveu nada, ninguém está fazendo nada. Laura está dizendo que está tudo ok, a Aline também, a Amanda também. Então tá bom. A Alice também está tudo certo. Lucas, Maria também. Ana Caroline. Beleza. Então tá. Ninguém tem dúvidas. André também está tudo certo. Lívia está tudo certo também. Então vamos embora. Bom, agora o seguinte. Nós vamos ter, dentro também dos termos anatômicos, os termos que vão designar para nós movimentos, ok? Esses movimentos, claro que eles vão se dar, tá? No que a gente vai chamar de esqueleto apendicular ou que nós vamos chamar de membros, membro superior e membro inferior. Esses movimentos, eles vão acontecer nos planos de movimento, tá? Nos planos de secção, e esses movimentos sempre vão acontecer aos pares, tá bem? Por que aos pares? Porque, vejam bem, se um membro ele se distancia do tronco, ele precisa voltar, tá? Então, sempre nós vamos ter pares de movimentos. Então, vejam só. Nessas duas imagens aqui, o que está acontecendo? Está mostrando o membro superior indo para frente e o membro superior voltando para trás. Sempre que nós temos uma abertura da angulação, eu tenho uma flexão. Sempre que eu tenho um fechamento da angulação no plano mediano, eu tenho uma extensão. Então, o ombro, ele faz flexão quando ele vai para frente e o ombro, ele faz extensão quando ele volta. Se nós pensarmos no cotovelo, quando o cotovelo dobrar, ele está fazendo flexão. Quando o cotovelo voltar ao seu tamanho, a sua extensão original, ele está fazendo extensão. Se nós pensarmos no joelho, o joelho esticado, ele está estendido. Se o joelho dobrar, ele está fletido, tá? Então ele está fazendo flexão quando ele dobra e ele está fazendo extensão quando ele estica, tá bem? Essa é a relação que nós temos que ter. Esses são o primeiro parzinho de movimentos que nós vamos encontrar. Depois, nós temos outro parzinho de movimentos que é a abdução e a adução. O que significa abdução? Quando, por exemplo, o ombro ele se abre, tá? No plano frontal, se abre afastando em relação ao corpo. Ele está abduzindo. Agora, quando ele volta, aproximando do tronco, ele está aduzindo.
tá? Então, ele está fazendo abdução e adução. Mesma coisa a gente pode encontrar aqui, ó, no quadril. O nosso quadril, ele pode abduzir, tá? Ou ele pode aduzir, tá? Fechando. Rotação medial e rotação lateral. Imaginem agora, vou precisar abrir a minha câmera agora aqui para vocês. Tá. Ó. Nossa posição anatômica, deixa eu ver aqui, é com a palma da mão virada para frente. No momento que eu faço o movimento, tá, virando a palma da mão para trás, eu estou fazendo uma rotação medial do meu ombro, tá? Ou se vocês estiverem com o ombro fletido, assim, ó, com o cotovelo fletido, e vocês fizerem isso aqui com o ombro de vocês, isso é uma rotação medial, tá? Sinônimo de rotação medial é rotação interna. Eu estou rodando internamente o meu ombro. Agora, se eu pegar o ombro e fizer ele rodando para trás, eu estou fazendo uma rotação lateral, ou que também eu posso chamar de rotação externa, tá? Tentem isso força bastante o ombro, ok? Vocês deixam os membros superiores assim, ó, fletidos, tá? E em 90 graus com o cotovelo e abduzido 90 graus de ombro. E aí vocês vão fazer assim, ó. Não tá saindo áudio? Estão me ouvindo? Tá. Talvez tenha cortado, tá? Beleza. Então, ó, façam isso, ó. Façam assim com os ombros, tá? Façam isso agora aí. Vejam bem, ó, tá? Pode fazer aí, Maria Jéssica, tô te vendo. Ó, faz o movimento aí. Faz, guria, uma vez. Isso! Agora, roda para dentro. Não, para dentro, ó. Faz a mão para baixo. Não, assim. Ó, agora vai fazer assim com o ombro. Isso é uma rotação medial, tá? Agora, se tu fizer o contrário, para trás, isso é uma rotação externa, uma rotação lateral, ok? Então, os termos de rotação, rotação interna e rotação externa, ou que também nós vamos chamar de rotação medial e rotação lateral, eles vão se dar basicamente em estruturas proximais. Quais são as estruturas mais proximais que nós vamos ter? Ombro e quadril, tá? São as duas grandes articulações que vão promover a rotação, tá bom? Por isso que a gente está anotando aqui, ó, nessa figura. Agora eu vou fechar a câmera de novo aqui. Por isso que a gente está vendo nessa figura aqui, ó, que o ombro está fazendo, ele pode fazer rotação interna e rotação externa, e o quadril também ele pode fazer rotação interna e rotação externa. Se vocês pegarem a coxa de vocês aí, ó, virarem ela para dentro, isso é uma rotação interna. Se vocês virarem a coxa de vocês para o lado de fora, isso é uma rotação lateral, tá? Então aqui a gente tem mais um parzinho de movimentos, rotação medial e rotação lateral. Bem, esses dois pares de movimentos aqui, ó, retrusão e protusão, oclusão e abertura, são próprios somente da articulação chamada de ATM, articulação temporomandibular, tá? É a mandíbula, ok? Só a mandíbula faz retrusão, vindo para trás, e só a mandíbula faz protusão, indo para frente. Assim como somente a mandíbula ela faz abertura e somente a mandíbula vai fazer oclusão, tá? Então, abertura é abrir a boca e oclusão é fechar a boca, tá? Retrusão é puxar a mandíbula para trás e protusão é puxar a mandíbula para frente. Aqui, ó, nessa imagem, tá? A gente tem isso melhor colocado. Todos os termos de movimento eles estão aqui colocados. Então, vejam bem, ó. O braço, tá? Ele abriu, ele fez a abdução. O braço fechou, ele fez a adução. Quadril, a mesma coisa, ó. Perna abriu, abdução, fechou, fez a adução. Agora, se o ombro rodou para fora, ele fez rotação lateral. Se o ombro rodou para dentro, ele fez rotação medial. Se o quadril rodou para fora, ele fez rotação externa ou lateral. E se ele rodou para dentro, ele faz rotação interna ou rotação medial. Tá? Então, aqui também tem os sinônimos para esses termos aí. Aqui, ó,
Quando o braço, tá, ele vai para frente, ele faz flexão. Quando o braço retorna, ele faz extensão. Quando o quadril vai para frente, ele faz flexão. Quando ele volta, ele faz extensão. Joelho, mesma coisa, ó. Joelho, ele faz flexão e ele faz extensão. Cotovelo também consegue fazer flexão e extensão, tá? Outros termos que nós vamos encontrar, tá, ao longo da nossa vida aí, por exemplo, assim, ó, rotação inferior, rotação superior da escápula, elevação, abaixamento, retroversão e anteroversão, tá? Então, rotação inferior e rotação superior são em relação a movimentos escapulares. A escápula consegue fazer movimentos rotacionais, tá? Elevação e abaixamento, também em relação aos ombros ou em relação à escápula. Ela consegue se elevar e consegue baixar. Retroversão e anteroversão, ou anteversão, são movimentos relacionados à pelve. Então, quando a pelve vai para frente, tá? Quando ela roda para frente, é uma anteversão. Quando ela roda para trás, ela vai fazer uma retroversão, tá? O que a anteversão provoca? Ela provoca aumento da lordose, tá? O bumbum fica mais saltado, ele fica mais arrebitado. Na retroversão, nós vamos provocar uma retificação da lordose lombar. E aí o bumbum ele fica mais achatado, mais reto, tá? Ele não fica tão saliente, tão saltado. Então são movimentos pélvicos, tá? Por exemplo, também a anteversão, ela vai ser provocada durante a gestação, porque o feto vai crescendo, o útero vai crescendo e vai começando a vir para frente, vai começar a pesar para frente. Então a pelve ela começa a rodar anteriormente, tá? E isso é um movimento que vai acontecer naturalmente em função da gestação também, tá? Aqui alguns outros movimentos, tá, que eles são próprios de algumas articulações. Por exemplo, pronação e supinação. O que significa pronar e supinar? Bem, eu disse para vocês que o posicionamento anatômico sempre é com a palma da mão voltada para frente. Agora, se eu trouxer a palma da mão para trás, fazendo o movimento somente a nível do cotovelo, eu consigo fazer pronação e supinação. Pronar significa levar a palma da mão para trás, levar o ventre, aliás, a região anterior para a posterior. Supinar significa trazer também a porção que está posterior, trazer ela para a região anterior. Então, pronação e supinação é um movimento que ele vai acontecer a nível de cotovelo, tá? A nível da radioulnar proximal. Então, eu consigo fazer os movimentos com o antebraço, tá? De pronação e supinação. Inversão e eversão. É um movimento que vai acontecer somente a nível de tornozelo. Inverter significa colocar a planta do pé para dentro. Tá? É o que a gente consegue fazer de mais fácil do movimento de tornozelo. Agora, eversão é um movimento que eu preciso tentar forçar o máximo assim para levar a planta do pé para o lado de fora. Esse movimento é mais difícil, tá? E ele exige mais força também. Então, inverter, planta do pé para dentro, everter, planta do pé para fora, tá? É um movimento que acontece a nível de tornozelo. Outro movimento que vai acontecer a nível de tornozelo é a dorsi e a plantiflexão. Dorsiflexão, ó, é puxar o pé no sentido do dorso, então é puxar a ponta do pé para cima. Plantiflexão é puxar a planta do pé, tá? Puxar o tornozelo no sentido da planta do pé. Então, tem o dorsi e tem o plantiflexão no tornozelo. Trazendo ponta do pé para cima, estou fazendo dorsiflexão. Trazendo ponta do pé para baixo, estou fazendo plantiflexão. Certo? Tranquilo por enquanto. São muitos termos, tá? Mas esse, como eu volto a dizer, são termos que agora são estranhos, mas que a gente vai se acostumando com eles ao longo do tempo, ok? Também volto a dizer, precisamos dar uma lidinha depois, tá bem? Alguma dúvida assim agora, nesse momento? Alguma coisa não tenha ficado bem entendida? Não? Tudo certo? Ok. Deixa eu ver alguma coisa mais aqui para frente, então. Aqui, então, nós liquidamos. Falamos tudo sobre os nossos termos básicos, tá?
Essa outra imagem aqui, ó, ela está fazendo a correlação não somente dos planos, tá? Mas também está fazendo a correlação dos eixos, os eixos que vão guiar a passagem dos planos, tá bem? Mas é uma imagem um pouquinho mais complicadinha de entender. Essa aqui, ela está bem mais simples, tá? Mostrando para nós aqui, ó, o eixo transversal, o eixo mediano, tá? O plano mediano, e aqui o plano frontal. Plano transverso, plano frontal e plano medial, tá? Bem, deixa eu agora parar de projetar esta aqui, para nós começarmos a projetar outra tela. Tudo certo com vocês? Tudo tranquilo, então? Firme que nem prego em polenta, né? Maria Jéssica não conhece polenta, né, Maria Jéssica? Eu estou aqui pensando como aprender tudo isso, porque não é tão simples, não. Essa questão dos planos, dos exemplos, posterior, anterior. Não, vamos com calma. Primeiramente, a gente assim, ó, vai entender quem são os planos e depois, agora, ao longo do tempo, a gente também vai acostumando mais o ouvido. Eu sempre digo assim, ó, que quando a gente ouve uma coisa pela primeira vez, a gente parece que nunca vai aprender aquilo, né? Mas depois de tanta gente ficar ouvindo, né, a gente depois acaba acostumando o ouvido e a nossa memória ela vai criar caminhos assim que já vão nos remeter direto. Essa mesma questão, assim, ó, vocês vão se deparar com ela muitas vezes agora durante o trajeto, a trajetória de vocês enquanto aprendizado profissional. Vocês muitas vezes vão parar e vão dizer assim, nossa senhora, eu não vou dizer palavrão aqui em respeito a Maria Jéssica. Cara, eu não vou lembrar disso tudo quando eu tiver formado. Eu não vou conseguir lembrar disso tudo, eu não vou conseguir decorar tudo isso. Tanto a enfermagem quanto a fisioterapia, eu não vou saber fazer isso, né? Eu não vou conseguir decorar. Não é questão de decorar, a questão, eu tô bem assim, não é questão de decorar, a questão é que a gente vai assim, ó, a gente acaba sofrendo uma imersão tão grande, né? Que quando a gente vê, nós estamos assim, ó, falando sobre os termos, a gente está falando sobre coisas, a gente está fazendo as nossas coisas profissionais depois, quase que de forma automática. Por quê? Porque nós fizemos uma imersão. Vocês vão fazer uma imersão de 5 anos da vida de vocês. Isso é bastante tempo, né? Então, nessa imersão, vocês vão se acostumar com os termos, vocês vão se acostumar com o que fazer, vocês vão estar treinados para isso. Na vida, tudo é neuroplasticidade. O que significa neuroplasticidade? Treino. Então, sempre que eu treinar minha cabeça, sempre que eu treinar meu cérebro, né, ele vai estar acostumado de forma mais rápida a me dar respostas também de forma mais rápida. Então, o nosso corpo ele merece sempre ser treinado. Então, o aprendizado ele nada mais é do que neuroplasticidade. Quanto mais eu vou treinando, quanto mais eu vou colocando, né, o meu cérebro nessa condição ou nessa obrigatoriedade de entender esses termos, chega uma hora que ele diz assim, nossa, esse cara está insistindo tanto para que eu entenda isso, eu vou ter que criar um caminho para ele poder deixar esse conteúdo fixado aqui. E é isso que vai acontecer, tá? Agora, com certeza, tudo é muito apavorante, tá? Não vou tirar a razão de vocês, porque eu também já tive desse outro lado do balcão aí. E aí, com certeza, assim, ó, é muito apavorante mesmo, tá? Mas com calma, com paciência, a gente vai organizando e vai ficando tudo ok, tá bem? Uma coisa que eu quero sempre que vocês façam, tá? Assim, ó, surgiu dúvida, anota a dúvida se vocês estão lendo e a dúvida surgiu enquanto vocês estão lendo, anota a dúvida, tá? E depois chega na aula e pergunta ou manda o WhatsApp lá para mim, não quer mandar no grupo, manda direto para mim, me perguntando, ó, eu estou com dúvida nesse ponto aqui, tá? E a gente vai organizando isso. O importante é não ficar com dúvidas, tá bem? E não tenha vergonha de perguntar. Mas se tiver vergonha de perguntar, o canal está aberto, tá? Manda particular para mim, manda inbox para mim e a gente conversa em box também, certo? Então, não fiquem com dúvida, pelo amor de Deus, tá? Eu fico triste com vocês se vocês ficarem com dúvida. Aí sim, eu vou ficar triste e bravo, tá? E eu já tenho a cara de bravo. Quando eu ficar bravo, fica pior.
Vamos lá, vamos embora. Vamos trabalhar agora o sistema ósseo. Se o troço estava ruim, vai piorar agora. Ai, ai. Essa é a notícia que eu tenho para dar. Vamos com calma aqui, tá? Bem, deixa eu só ajustar a tela aqui, ó. Quando a gente fala, tá? Vamos tocar mais uns 15, 20 minutos, certo? Depois eu libero vocês para fazer um xixi, tomar uma água aí, tomar um cafezinho, e aí vocês encontram com a Regina, ok? Bom, vamos fazer essa primeira introdução aqui do sistema ósseo. Seguinte, quando a gente fala do estudo do osso, nós vamos usar um termo chamado de osteologia, tá? Como sempre, vocês ao longo da vida devem ter visto lá biologia, estudo da vida, geografia, estudo da geografia, né? A osteologia é o estudo dos ossos. Então, os ossos, eles são uma moldura, tá? Que vão estar conectados entre eles através de cartilagens e eles vão ter algumas funções, como, por exemplo, proteger os nossos órgãos, nos permitir movimentos, tá? Tudo isso são funções do nosso sistema esquelético. Mas só que vejam bem, quando a gente fala de sistema, um sistema fisiológico, a gente está falando que eu tenho vários órgãos que associados entre eles, eles vão estar fazendo uma função fisiológica para nós. Então, se eu tenho um sistema que ele é chamado de esquelético, onde os elementos que compõem esse sistema esquelético são ossos, então, na realidade, eu estou assumindo que cada osso, em particular, é um órgão, certo? Porque se eu falo assim, ó, sistema respiratório, quem compõe o sistema respiratório? Pulmões, traqueia, brônquios, laringe, faringe, fossas nasais, tá? Se eu falar para vocês assim, sistema digestório, quem compõe o sistema digestório? Boca, língua, dentes, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus, tá? Fígado, vesícula biliar, tudo isso faz parte desse sistema digestório, certo? Então, são vários órgãos que estão executando a função do sistema digestivo. Então, agora, executando para nós uma função de proteção de órgãos, nos permitindo movimentos, produzindo células vermelhas, células do sangue e outras funções que a gente vai ver aqui um pouco mais, isso, tá? Nós temos vários órgãos envolvidos dentro do sistema esquelético, então cada osso é um órgão único, é um órgão específico, tá bem? Então, já tenho isso, ok? Eu tenho o esqueleto, sim, esqueleto é um nome genérico para todo o arcabouço esquelético, mas formando esse sistema, cada osso é um órgão individual, tá bem? Então aqui, ó, cada osso do sistema esquelético é um órgão individual. Entre os tecidos associados aos ossos, nós vamos encontrar o tecido ósseo, propriamente dito, né? Cartilagens, tecido conjuntivo denso, tecido epitelial, tecido sanguíneo, tecido adiposo, tecido nervoso, ok? Tecidos que vocês vão ver ou vão estudar, tá? De forma mais aprofundada dentro da histologia, ok? Eu acho que agora, nesse semestre, que vocês têm histologia, se eu não me engano, tá? Mas quem não estiver fazendo agora, vai fazer no segundo semestre. Mas, se eu não me engano, é agora no primeiro que vocês fazem histologia. Então, tudo que a gente está falando de anatomia, tá? A Regina traz traz a função desse sistema, e depois a histologia ela vai trazer como esses órgãos, como esses sistemas estão formados a nível de tecidos, tá bem? Então, essa é a tônica do que a gente vai trabalhando. Bom, essa aqui, ó, é uma imagem que eu queria deixar para vocês, tá? Estrutura esquelética dando sustentação para tecidos moles. O osso, ele é um tecido duro, é um tecido rígido, certo? E esse osso, ele vai dar sustentação, isso inclusive é uma das funções do nosso esqueleto, sustentar outros órgãos, sustentar outros tecidos, então ele vai dar sustentação para os tecidos moles. Pensem o seguinte, nós vivemos num planeta, tá, que ele tem uma gravidade, ok? Se vocês puxarem um pouquinho pela memória da física lá, a gravidade ela é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, ok? Essa é a aceleração da gravidade que nós temos. Então, isso vai proporcionar para nós uma força imposta ao nosso corpo chamada de força-peso. E esse peso, ele tende a deformar tecidos, tá bem?
Agora imagine assim, ó, imagine que o nosso corpo, tá, hipoteticamente não possuísse ossos. O que aconteceria com o nosso corpo? Os tecidos seriam esmagados, tá, pela força-peso, pela ação da gravidade. Então, o que permite que o nosso corpo interaja no espaço e no tempo, interaja e execute funções, e que ele não sofra a deformação da força-peso, é o sistema esquelético. Então, o sistema esquelético é um sistema que vai proporcionar a manutenção da forma do corpo humano, tá? E, ao mesmo tempo, também proporcionar interação com o espaço e o tempo a partir de movimentos que vão ser executados por esse próprio corpo, né, às custas do esqueleto. Esse esqueleto, esses ossos, tá, eles vão ter duas formações ósseas, dois tipos de tecido ósseo. Um tecido ósseo que está colocado na região periférica do osso, tá, que nós vamos chamar de região cortical desse osso, e esse osso que está colocado na região cortical, ele é chamado de osso compacto, tá bem? Eu quero que vocês notem aqui, ó, essa estrutura, ó, mais esbranquiçada, esse aqui é o tecido ósseo compacto, tá bem? E depois na região interna do osso, ó, na parte mais interna, nós temos um osso que ele é mais cheio de furinhos, tá? Ele é todo trabeculado aqui, ó, então ele vai ser chamado de osso esponjoso, ok? Então são os dois grandes tipos de tecido ósseo que nós vamos encontrar, o osso compacto e o osso esponjoso. E aqui eu quero já que vocês guardem dois termos, tá? Quando a gente fala em medular, eu estou falando em medula, só que o termo medular, ele vai me remeter a pensar em coisa interna. Quando eu falo em córtex, tá? Ou quando eu falo em cortical, eu estou falando numa estrutura que ela é mais externa, que ela é mais periférica, tá bem? Mas tomem muito cuidado, principalmente com o termo medular, porque quando a gente fala em medula, fica aparecendo assim, ó, medula óssea. Poxa, mas eu também tenho medula espinhal. Então, na verdade, o termo medula, ele me remete a pensar em coisa interna, ok? Então, o osso esponjoso, ó, ele ocupa a região medular do osso, ok? E o osso compacto, ele ocupa a região cortical, a região periférica do osso, tá? Todo e qualquer osso ele é composto da mesma forma. Depois nós vamos ter algumas variações em relação ao formato do osso, tá? Nós vamos encontrar outras estruturas conforme o formato. Mas todo e qualquer osso ele tem essa mesma formação. Ele tem um osso compacto colocado ao redor, ou colocado na cortical, e ele tem um osso esponjoso colocado na região medular, tá bem? Esse osso compacto ele é mais forte, ele é mais denso. Tá? Ele resiste à força de peso, à força imposta ao longo do osso, tá bem? Então ele é o osso que vai dar assim, ó, a maior resistência estrutural desse osso. Por dentro, o osso esponjoso, ele também ajuda na resistência óssea, mas ele vai ajudar na resistência de movimentos torsionais, nos movimentos rotacionais, porque nós temos muitas trabéculas ósseas e essas trabéculas elas vão ajudar a resistir a movimentos que nós vamos chamar de cisalhamento, movimentos que vão estressar a estrutura óssea em sentidos diferentes, tá bem? Então o osso compacto, perdão, ele vai resistir à força imposta sobre ele e o osso esponjoso ele consegue resistir a movimentos torsionais sobre ele, tá bom? E lembrem sempre assim, ó, compacto está colocado na cortical, esponjoso está colocado na região medular, tá? Deixem esses termos bem definidos assim, certo? Porque a gente vai falar de medula ou de estruturas medulares mais vezes ao longo do semestre, tá? E que não é propriamente a medula óssea e muito menos a medula espinhal. Bem, então, vou passar assim, ó, de forma breve para vocês, tá? Mas isso aqui eu vou retomar na próxima aula. Eu vou retomar e a gente vai falar em particularidade cada uma dessas funções ósseas aqui, ó. Então, como funções ósseas, tá? Nós vamos ter a função de sustentação do corpo, né? Como nós já falamos, o esqueleto sustenta o corpo.
Nós vamos ter função de proteção, tá? Então, a caixa craniana, ela é oca por dentro e ela protege um tecido extremamente importante, um sistema extremamente importante para nós, que é o sistema nervoso central, tá? A estrutura da caixa torácica também vai resistir para nós e também vai proteger órgãos que são vitais para nós e, ao mesmo tempo, vai proporcionar um movimento muito importante também para a vitalidade, que é o movimento da respiração, os movimentos respiratórios. Então, a caixa torácica também é um exemplo de proteção esquelética para órgãos vitais, tá? Movimento, se não houvesse o osso, tá, colocado ao redor ou colocado interposto a estruturas contráteis como os músculos, não haveriam movimentos, tá? Não haveria possibilidade de promover movimento. Então, como função dos ossos, nós temos também o movimento. Também o esqueleto, ele é um grande reservatório de cálcio, tá? E esse reservatório de cálcio, ele pode ser fortalecido ou ele pode ser enfraquecido. O que significa isso? Eu posso agregar cálcio ao esqueleto ou eu posso retirar cálcio do esqueleto, tá bem? Então, vejam só, armazenamento, eu vou agregar cálcio no esqueleto. Homeostase mineral, eu vou precisar retirar cálcio do esqueleto em algum momento para tentar manter a estabilidade do cálcio circulante no corpo, ok? Então, isso também são funções ósseas. Funções também dos ossos, tá? Produção de células do sangue, células vermelhas e células amarelas, tá? Ou também de um outro resto citoplasmático, um outro fragmento de uma célula que são plaquetas. As plaquetas não são células verdadeiras, elas são restos de citoplasma, tá? Então, isso também é produzido a partir do esqueleto. Armazenamento de energia. Então, o esqueleto, tá, o sistema ósseo, também vai armazenar células gordurosas. E essas células gordurosas, elas podem entrar, tá, na produção energética, elas podem entrar no metabolismo de produção de ATP. Como? De forma direta? Não. Elas vão ser mobilizadas, tá? E essa mobilização dessa gordura vai passar pelo fígado, e o fígado vai fazer esse processamento e transformando isso em glicose. Mas nós podemos armazenar gordura, tá? Que é uma forma de energia, também uma forma de armazenamento energético, de moléculas que podem ser transformadas em energia. Nós podemos fazer esse armazenamento também a nível do esqueleto, tá? E aqui depois, ó, isso aqui eu vou deixar para vocês lerem, para vocês darem uma passada, quais são os tipos de ossos que nós temos, tá? O osso longo, o osso alongado, o osso plano laminar, o osso curto, o osso irregular, o osso pneumático, tá? O osso sesamoide, partes de um osso longo, isso aqui tudo já está entrando para leitura para vocês para quarta-feira, tá bem? Leiam também aqui, ó, sobre as características da superfície dos ossos, tá? Leiam esses nomes difíceis aqui, ó, o que são saliências ósseas e o que são depressões ósseas. Dentro das saliências ósseas, quem são as articulares e as não articulares, tá? Nós vamos encontrar esses termos aqui, ó, designando saliências ósseas e vamos encontrar esses termos aqui designando saliências ósseas articulares e não articulares, tá? Eu quero que vocês deem essa lida até aqui, ó, até a divisão do esqueleto, tá? Divisão do esqueleto em axial e apendicular. Então, fica para vocês, tá? Para vocês lerem para quarta-feira, ok? Além dessas funções ósseas aqui, os tipos de ossos, tá? As partes de um osso longo e as características anatômicas de superfície dos ossos e a divisão do esqueleto, tá bem? Até aqui fica para vocês darem uma lida até o slide 24, para vocês darem uma lida para quarta-feira, tá? Quarta-feira a gente se encontra às 8 horas também. Deixa eu parar a nossa projeção aqui. Deixa eu ligar minha câmera agora. E parar a gravação.